Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que diz: E passando por Antípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Este Jesus que vos anuncio é o Cristo. Vocês sabem, meus queridos irmãos, que depois dos anos 60, que houve uma divisão na Assembleia de Deus de um homem que vou declinar o nome dele. Ele abriu uma igreja em Botafogo, Rua Polidoro. Depois desta divisão, começaram a aparecer as igrejas e eles notaram que qualquer um podia ser pastor, qualquer um. Não precisava mais dar duro, trabalho de pedreiro, não. Ele dava um jeito, conseguia um quarto e começava a gritar e a pular e assustar as pessoas. Maldição, é maldição, você tem maldição familiar. E toma dinheiro aqui, toma dinheiro ali, toma dinheiro aqui. Depois fazia um barracão maior e se tornaram milionários. E os que foram vendo isto, os filhos, na fé que foram vendo isso, não, a gente não precisa trabalhar não, é só abrir uma igreja. E eu conheci pessoas, eu estou dizendo que eu conheci pessoas, que fecharam um botequim para abrir igreja. Porque o botequim ele tinha que comprar cachaça para vender, tinha que comprar o vinho para vender, tinha que comprar o conhaque para vender, tinha que pagar licença. Mas para a igreja não. Era só contar umas historinhas, juntava gente e sem aplicar nada, ganhava o dinheiro. Então, seguiram por aí. Mas aí deu no que deu esse ensino de gente que estão tão translocados, tão fora de órbita, que já estão dizendo que a Bíblia tem erros, e a Bíblia tem erros. Vida torta, né? Se você for procurar saber o que essa pessoa fez no passado, a vida torta e suja, mas a Bíblia tem erros. E eles vão assim atraindo pessoas, vão atraindo pessoas, vão atraindo pessoas, e por aí o Evangelho chegou ao ponto que chegou no Brasil. E eu nasci no Evangelho, mas eu tive um pai trabalhador. Meu pai era pedreiro e minha mãe lavadeira. Verdade que no fim da vida minha mãe já não era mais lavadeira, mas lavava roupa por muitos anos. E assim fomos levando a vida. Mas eu lia e comecei a notar que a liderança da minha igreja não lia a Bíblia. Vocês já imaginaram? Eu tinha 7 anos de idade e comecei a perceber que a Bíblia dizia coisas que eles não sabiam. Não sabiam. E ganhavam para saber. Isso aqui dói, né? E pessoas se perdiam por falta do ensino da palavra de Deus. Qual era o ensino da igreja? Não pode jogar peão, não pode soltar pipa, não pode tomar banho no rio, não pode jogar bola. Uma coisa é jogar bola, outra coisa é jogar futebol. Jogar bola junta 10 garotos, chuta a bola para cá, chuta a bola para lá, chuta a bola para... E isso era um pecado. Futebol, então, ir ao campo nem se fala, né? E não podia ir ao cinema, não. E sempre aquela perseguição em cima dos crentes.
Na igreja que eu nasci, um dia eu vi um pai bater num filho no púlpito. Não era hora de culto, né? Eu diria talvez uma hora antes do culto iniciar, com tanta força que o garoto sangrou. Sangrou. Eu vi saindo sangue. E eu me senti muito mal com aquilo. Até hoje parece que eu estou vendo aquilo. Por que ele fez isso? Porque ele não tinha ensino, o pastor dele não sabia nada. E eu falo que não sabia, e se alguém disser que sabia, vamos para um debate. Porque se alguém se perde por falta de ensino, eu não posso bater palmas. O diabo é que bate palma, eu não. E um ser com sensibilidade e com mente correta, sadia, não aplaude esse tipo de coisa. Então, comecei a estudar e percebi que... Vou dar alguns exemplos. Digamos, a parábola das 10 virgens. Todo pregador, sem exceção de um, começa pregando dizendo que as 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, é a igreja, que o azeite é o Espírito Santo, e que a lâmpada é a palavra, e o noivo é Jesus, e a noiva é a igreja, todos. E aí, nas loucas, né? Irmão, a parábola das 10 virgens é sobre a vigilância, não tem nada com igreja. Quando Jesus Cristo falou aquilo, nem existia igreja na terra ainda. Ele começa dizendo, o reino dos céus. Não é a igreja é semelhante. O reino dos céus é semelhante. Portanto, por isso postei assunto sobre as 10 virgens, que quem prega assim está totalmente errado. Ah, mas eu conheço 50 mil que pregam. Que seja 1 milhão, estão todos errados. O assunto ali, Jesus Cristo falava para os judeus sobre a vigilância quando ele viesse para os judeus. Capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse. O arrebatamento da igreja, outro assunto. Arrebatamento da igreja, nós vamos encontrar Jesus Cristo nos ares. A palavra diz, quando soar a última trombeta. E aí, pessoas me dizem, Pastor Mobel, você está errado, porque a última trombeta em Apocalipse... meu irmão, não faça uma coisa dessa. As trombetas que Paulo citou são trombetas de ressurreição. E as trombetas de Apocalipse são iras de Deus sobre a terra. Trombetas de ira é uma coisa, que são 7, e trombetas de ressurreição são bênçãos para a igreja e para os que morreram em Cristo. Você entende? Paulo escreveu aos Tessalonicenses lá pelo ano 60. João escreveu Apocalipse lá no ano 96. Vocês entendem? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é para o judeu, não é para a igreja. Eu dizia para minha mãe, como é que é? Todo olho verá, mas ninguém verá. E ninguém, imaginem vocês, que eu me formei bacharel em teologia e ninguém conseguia explicar isto. Eu já era bacharel em teologia e ninguém conseguia explicar isso. Sabe o que não conseguia? Porque eram relaxados, não se interessavam. A volta de Jesus é para o judeu. Quando Jesus disse que fugir para os montes, não dá para ser arrebatado e ao mesmo tempo fugir para os montes. Que a vossa fuga não seja no inverno. Porque uma pessoa para fugir de Jerusalém para as montanhas, para Petra, a cidade de Petra, no inverno é muito ruim. Que não seja no sábado, porque no sábado
segundo a lei, só pode andar 1.600 metros. Que importante é ter 1.600 metros se a pessoa é arrebatada por Jesus? Não é a mesma coisa. Vinda de Jesus é para o judeu, todo olho verá, e arrebatamento que Paulo falou é para a igreja. Então, aí das grávidas, qual é o problema das grávidas? Qual é o problema? Uma vez um ensinador disse para mim, Mabel, as grávidas aqui são igrejas que produziram doutrinas. Interpretação da cabeça dele, claro. Existe alguma coisa que Jesus tenha falado que alguém criou doutrina? Não, ele não falou. Mas eles falam. Porque não querem estudar, não querem ler. Tem que ler. Uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50 vezes o mesmo texto. Conforme disse, trombetas de ressurreição é uma coisa, trombetas da ira de Deus foram escritas com mais de 30 anos de diferença, e uma se refere à igreja e outra se refere aos judeus. Outro assunto que o pessoal fala tanto, mas todo dia eu estou lendo isso. Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis. Você já devia ter visto um vídeo que eu postei há muito tempo atrás sobre este assunto. Para a pessoa abrir a boca, falar, escrever, ele tem que se preparar, não tomar o tempo do outro. Eu sou muito cuidadoso nesse sentido. Imagine vocês, não julgueis para que não sejais julgados. Então, se a gente não julga ninguém, a gente nunca vai ser julgado, né? Segundo essa ideia. Quer dizer, tem mais de 100 vezes o verbo julgar na Bíblia e não é para julgar. Deus tinha juízes para julgar Israel, mas não é para julgar. Deus mandou Moisés escolher 70 homens para julgar Israel, mas não é para julgar. Por que essas pessoas insistem tanto nesta coisa? A coisa é muito simples. Jesus estava na terra, ele não podia julgar ninguém. Ele estava pregando o evangelho do reino. E o que estava acontecendo era a lei que vigorava. Trouxeram a mulher para tentar a Jesus. E ele se manda-nos a lei que a mulher seja apedrejada. Mas Jesus não podia julgar ela, porque ele não era juiz. Jesus não era juiz. Os 70 lá que Moisés escolheu, tornou-se o sinédrio, 70 sinédrio, e veio vindo até os dias de Jesus, era 71 homens que julgavam Israel. Então toda mulher que adulterasse tinha que ir para o sinédrio. Se uma pessoa jogasse uma pedra na mulher antes do sinédrio, o sinédrio mandava jogar uma pedra sobre ele. É assim. Não tome meu tempo, o tempo de outras pessoas, falando de uma coisa que você não sabe. É muito ruim, não julgueis para que não sejais julgados. Quando a Bíblia fala para o homem, tem 7 julgamentos. Eu até já postei esse assunto. 7 julgamentos. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim, julgai vós mesmos. Jesus não podia julgar, porque era o sinédrio que julgava. E Jesus estava trazendo o evangelho do reino. Nós temos muito que estudar. Conforme disse a vocês, depois daquela divisão, lá nos anos 60, no Rio de Janeiro, a desgraça desencadeou de uma forma muito horrível. Depois esse mesmo pastor foi caçado pelo filho. O pessoal fala, né? Eu não estava lá, mas a gente ouve esse tipo de coisa. Porque os pais da igreja, eu conheci todos eles. Comi com eles. Desde Daniel Berg, a pastor Macalão, pastor Túlio Barros. Todos estes pais da igreja do passado, eu convivi com eles. E continuo por aqui ainda, pela bondade de Deus. E não vou fazer outra coisa, eu vou ensinar a Bíblia, né?
eu postei uns vídeos sobre a grande tribulação, e lá um outro quer dizer que as trombetas de Apocalipse são as mesmas trombetas de Tessalonicenses. Por favor, minha senhora, não faça isso. Estude, pague o preço, depois comece a ensinar. Imagine vocês, eu já era juiz de paz há 20 anos, trabalhando na igreja e trabalhando fora também como juiz de paz. Ainda não tinha postado um vídeo sobre o casamento. E quem nunca foi juiz de paz, quem nunca tem nenhuma formação, ele posta vídeo e fala. E Jesus disse assim, mas Jesus disse para quem, meu amado? Jesus disse para quem? Outra coisa, você é bem novinho, vassoura nova varre bem, e aí o casamento vai bem. Enquanto tudo está novinho, ainda está na lua de mel, né? Mas é muito diferente quando a pessoa vai se aprofundando nos anos. Eu conheci minha esposa há 50 anos atrás, no seminário. Este ano faz 50 anos. E estou indo para 46 anos de casado. Nesses 46 anos de casado, eu vi mais coisa que você, meu amigo, que tem 30 anos e quer ensinar o mundo inteiro. Eu vi mais coisas. Eu tenho mais idade. Eu sou bacharel em teologia desde 1968. Está indo para 50 anos. E eu não me considero nada diante da tarefa que eu tenho a fazer. Agora, você que está iniciando agora, já fica, assim, atormentando as pessoas, entende? Porque há pessoas que, quando acabam de ouvir certos pregadores, depois eles vêm me perguntar, dizem que estão atormentados. Pare com isso. Seja misericordioso, seja bondoso. Você já passou, digamos, 2 anos e meio longe da sua família, num outro país, lutando pela vida? Não, né? Mas eu passei. E a palavra do Senhor diz, a misericórdia triunfa do juízo. Eu estou muito feliz porque nos últimos 10 dias, ou melhor, nos últimos 7 dias, todos os dias 10.000 pessoas viram meus vídeos. Nos últimos 7 dias, 70.000 pessoas viram meus vídeos, por bondade de Deus. Agradeço a todos vocês por serem tão bondosos e ainda comentarem. Vocês me dão um apoio ao meu coração muito grande. Que Deus abençoe a todos vocês, onde quer que vocês estejam, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.